frequentava lugares caros e se apresentava como experiente investidor na Bolsa de Valores. Sérgio teria movimentado, segundo esse advogado, cerca de 70 milhões de reais nos últimos anos, utilizando uma suposta pirâmide financeira criada por ele. Sérgio teria prometido aos investidores rendimentos que variavam de 10% a 15% ao mês. O produto dele era a prestação de serviço, na verdade, de consultoria financeira e de operações em bolsa de valores. Então, o principal produto dele era esse. Ele recebia os valores, operava, se dizia operar na bolsa de valores e entregaria até 15% de rendimento às pessoas. Por enganação, porque não conseguiu cumprir, até mesmo difícil, Lares. A gente está passando por uma crise financeira tremenda. A bolsa de valores, você vê que tem atingido os menores índices hoje. E ele falar que vai entregar 15% com investimento em bolsa de valores seria uma ingenuidade falar que conseguiria fazer isso. Sérgio Pins, como é conhecido entre os investidores, teria montado uma grande estrutura, com representantes e captadores em todo o país, que convenciam as pessoas a entrarem no negócio. Ele vinha atuando desde o ano de 2016. Inicialmente, a clientela que ele procurava eram servidores públicos, certo? Dos quais ele prometia ganhos exorbitantes, fora da realidade da nossa economia. Nessa situação, ele possuía duas formas de ganhos. Uma era aquela pessoa que investia e com a data certa de resgate, ou aquela que queria resgates mensais. Essa empresária goiana afirma ter sido enganada por Sérgio. Ela diz que conheceu o negócio criado por ele através de uma amiga da igreja. Ela tinha me falado em dezembro que ela fazia aplicação há muito tempo, que ela fazia um investimento há muito tempo com esse Sérgio e o retorno era muito bom e tal. A empresária começou investindo R$25 mil e, por ter confiado no negócio, fez vários outros investimentos, totalizando quase R$200 mil. Eu apliquei em setembro para resgatar em dezembro. Eram 3 meses seguidos, 8% de juros. O meu contrato, o de 50 mil, e 10% da minha mãe. 10% seguidos, 3 meses seguidos. Sem sacar todo mês. Era 3 meses seguidos. Lucas também está entre as supostas vítimas de Sérgio. Ele diz que também teve contato com ele através de amigos da igreja. Até setembro do ano passado, Sérgio teria pago os rendimentos aos investidores, mas depois deixou os investidores na mão. Lucas diz que teve um prejuízo de quase R$70 mil, dinheiro depositado na conta de Sérgio em várias parcelas, como mostram esses comprovantes. Tinha outros irmãos participando, né? Funcionários, obreiros, pastores. E eu pedi para ver um contrato, né, dele, para me ver como funcionava esse investimento. E depois de ver junto com a minha esposa, né, as cláusulas, uma promissória que ele mandava, eu perguntei para ele, em caso de alguma coisa acontecer com ele, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, o que iria acontecer com esses valores investidos. Ele passou para mim que tem um advogado que iria cuidar disso, para a divisão desses valores investidos, para que ninguém pudesse ter um prejuízo, né? Esse é o contrato de investimento assinado entre Sérgio Pins e as supostas vítimas. No contrato consta que o rendimento seria de 10,20% ao mês, podendo ser superior dependendo da rentabilidade obtida por Sérgio. No rodapé do contrato aparece uma nota promissória assinada por Sérgio. Ele está desaparecido desde o final do ano passado. Em novembro de 2019, ele deixou de pagar a minha pessoa, mas a gente já estava sabendo em dezembro que ele deixou de pagar desde setembro. Então ele vinha postergando alguns e pagando outros para ver, eu acredito o que iria acontecer, né?
Esse print com o nome dele mostra que Sérgio tinha acesso à movimentação na Bolsa de Valores. Um dos grupos criados numa rede social já tem quase 500 supostas vítimas. São investidores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e das regiões norte e nordeste do Brasil. Em Goiás, Sérgio também teria feito dezenas de vítimas que investiram de R$10 mil a R$2 milhões, acreditando em rendimentos rápidos. Sérgio Pins começou a trabalhar na captação de dinheiro em 2011, quando ainda trabalhava na Caixa Econômica Federal, numa agência de Guaramirim, em Santa Catarina. Ele foi demitido do banco acusado de peculato, que é o crime praticado por servidor público. Sérgio foi condenado pela justiça por ter se apropriado de dinheiro de correntistas para o pagamento de contas particulares. Assim que deixou o banco, ele teria se dedicado exclusivamente aos negócios particulares. Se apresentando como operador da Bolsa de Valores, Sérgio teria convencido centenas de pessoas do Brasil inteiro a fazerem altos depósitos na conta particular dele, com a promessa de altos rendimentos. Nesse último ano ele não vem pagando, o montante que eu tenho com ele fica na casa de 140, 150 mil reais. Ele não informa onde está esse dinheiro, ele não informa com quem que está esse dinheiro. Ele diz que tem conta bloqueada, mas não mostra a conta bloqueada, não tem prova. De acordo com o advogado Fernando Barbosa, Sérgio teria montado uma pirâmide que atuava no chamado sistema Ponzi. A promessa principal para os investidores é que, ao aportar esses valores, entregar valores para ele investiria na Bolsa de Valores, no mercado de ações, e entregaria ali rendimentos de até 15% ao mês para os investidores. Ele agiu em quais as regiões do Brasil? As principais regiões foram Norte, Nordeste e a região Sul do país, mas estima-se que tenha vítima em todo o Brasil. Esse delegado de Joinville, em Santa Catarina, instaurou inquérito para investigar denúncias de estelionato contra Sérgio Pins em Geusdorf. A investigação foi aberta a pedido do Ministério Público. Naquele momento entendia que tratava-se de um crime de estelionato, portanto é atribuição da Justiça Estadual para apurar. Nos encaminhou essa requisição, instauramos o inquérito policial, nós demos início, conseguimos identificar várias vítimas. Até então, antes de ser encaminhado à Justiça Federal, nós já tínhamos ouvido 25 vítimas. Quando encaminhamos à Justiça Federal, já com a representação de algumas medidas cautelares, o Ministério Público entendeu que, pelo fato do suspeito se passar por investidor de Bolsa de Valores e pelo fato de ele dizer que possuía informações privilegiadas junto à Bolsa de Valores, entendeu que seria atribuição da Justiça Federal. Por caracterizar crime contra o sistema financeiro, as investigações contra Sérgio Pins foram transferidas para a Polícia Federal e Ministério Público Federal. O repórter Maicon Costa, da NDTV, afiliada da Record TV em Joinville, tentou falar com Sérgio Pins. O escritório de Sérgio Pins funcionou por muito tempo em uma sala comercial deste prédio, na região central de Joinville, em Santa Catarina. Mas, segundo a recepcionista, ele não é visto aqui há pelo menos 6 meses. Ele é o antigo locatário. O antigo locatário? Não temos nem... Eu entrei faz 3 meses essa sala. não temos nem ideia de encontrar as pessoas. Hoje a sala está alugada para um escritório de advocacia, mas ainda muitas vítimas procuram o local na esperança de encontrarem Sérgio e serem ressarcidas. Na verdade, muitas pessoas procuraram. Eles estão... No início, as pessoas que acreditaram no negócio receberam os rendimentos prometidos por Sérgio. Mas no final de 2019, o pagamento dos lucros foi suspenso e os investidores entraram em desespero. Sérgio, que morava em Joinville, não foi mais visto na cidade. A suspeita é de que Sérgio captava dinheiro e operava na Bolsa de Valores através de uma corretora. A gente entende que o Sérgio começou realmente investindo na Bolsa de Valores. Ele não era uma pessoa autorizada, nós chegamos até fazer a comunicação para os órgãos
fiscalizador sobre essa autorização e foi confirmado que ele não tinha essa autorização, mas ele operava por uma corretora chamada Genial Investimentos. A Genial Investimentos confirmou essa operação, então nós consideramos que inicialmente realmente ele fazia esses investimentos, mas no decorrer do período da fraude ele não conseguiu dar vazão ao pagamento aos investidores dos rendimentos. Então foi aí que ele começou a operar a distribuição de renda dos investidores que entravam. No pedido de quebra de sigilo feito pela Polícia Civil de Santa Catarina, foi informado que Sérgio estaria se passando por operador em Bolsa de Valores e se apresentava como ex-funcionário do Banco do Brasil, onde teria trabalhado por 28 anos e por isso teria informações privilegiadas da Bolsa de Valores e conhecia pessoas que operavam nas mesas de operações de investimentos dos principais bancos. Sérgio teria pedido aos investidores depósito mínimo de R$10 mil. O dinheiro deveria ser depositado na conta do próprio Sérgio. Esses comprovantes mostram que realmente os depósitos foram feitos na conta do suspeito de aplicar o golpe. De acordo com esse despacho do Ministério Público de Santa Catarina, Sérgio Pins não possui registro na Bolsa de Valores, portanto, não poderia atuar na área. Uma ação criminal contra Sérgio Pins foi protocolada na Justiça de Joinville, em Santa Catarina. Uma segunda ação, dessa vez na área civil, deve ser protocolada nos próximos dias na Justiça de Goiás. O advogado Fernando Barbosa assina as duas ações em Santa Catarina e em Goiás. Várias ações foram propostas em Joinville, ações indenizatórias e ações criminais. A nossa ação coletiva ela vai correr aqui no estado de Goiás, mas a ação criminal ela foi proposta em Joinville. Nesse e-mail, enviado a supostos investidores em agosto de 2019, Sérgio Pins ofereceu possibilidades de ganhos ainda maiores, alegando anúncio de privatizações e fusões no mercado. Para quem estivesse de 20 a 50 mil, teria rendimento de 15% ao mês, para saque em 90 dias e 16% para saque em 120 dias. Para quem tivesse acima de 50 mil, as vantagens seriam ainda melhores. Ele prometia até 17% de rendimentos ao mês. Os interessados deveriam fazer o depósito na conta pessoal de Sérgio Pins. E além do crime de estelionato, existe um eventual crime de lavagem de dinheiro e também, com o desenrolar das investigações, nós conseguimos identificar algumas outras pessoas que participavam dessa fraude junto com o suspeito e que também poderia caracterizar, inclusive, eventual crime de organização criminosa. Pressionado pelos investidores, Sérgio enviou mensagens falando que estava com problemas na Bolsa de Valores para liberar os recursos por causa da pandemia. E depois alegou que iria negociar e que enviaria a proposta por e-mail. Quem acreditou nas promessas de altos rendimentos feitas por Sérgio Pins está agora amargando prejuízos. Os investidores acreditam que foram vítimas de um golpe. Porque a gente agora sabe que é uma pirâmide e que eles pararam de pagar todo mundo, que realmente é uma quadrilha, que eles botam captadores e provavelmente eles devem pagar algum percentual dessa captação para esses captadores, né? Eu não sei como funciona. O que a gente quer é justiça, que a polícia possa ir atrás, né? Porque vai ter o rastreio do dinheiro, o dinheiro não acabou. O dinheiro pode sim ser rastreado e vai saber o devido fim que teve, né?